E a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan, quem eu agradeço pela disponibilidade. Muito boa noite, professor. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos escutam. Professor, o que essa possibilidade de invasão pode provocar para o Brasil? O que preocupa o nosso país? Olha, de fato, né, como a repórter apontou, o Brasil já está fazendo certas pressões diplomáticas, a palavra já é até mais frágil do que pressão, né? O Brasil está efetivamente instando a Venezuela a que se mantenha na linha, né? E que, de fato, obedeça aos parâmetros internacionais. O que é que a Corte Internacional de Haia disse? Né? Qual foi a essência da decisão? Mantenha o status quo. Não, se você não está proibido de fazer o referendo, só não faça desse referendo uma justificativa para uma ação. Esse é o ponto. O que é que está acontecendo a partir desse referendo, que, como vocês mostraram muito bem alguns minutos atrás, é uma situação um pouco esdrúxula, né? O presidente ensina como votar. Isso é evidente que é absurdo. Agora, quando nós olhamos para a situação concreta, o direito dele fazer o referendo, uma das perguntas, a quarta delas, é exatamente perguntando ao povo venezuelano se ele concorda em não reconhecer o poder da Corte Internacional de Haia. Aí é que está o perigo, né? É de fazer um jogo de uma forte pressão popular em um país que enfrenta dificuldades enormes. Nós precisamos entender o seguinte, quando falamos de Venezuela. 60% da população venezuelana come com, vamos chamar desta forma, não é bem assim, mas é isto, com cestas básicas dadas pelo governo. Imagine o poder político que isto tem. Qualquer um pode entender essa situação. Então, numa situação como essa, você ensinar a população a votar e a votar dizendo que o país não vai obedecer à Corte Internacional de Haia, é isso que deixou todo mundo muito preocupado. A gestão internacional do Brasil passa exatamente por isso. Nas fronteiras brasileiras, com o redesenho político, com o redesenho geopolítico que temos no mundo hoje, isso não é conveniente de forma nenhuma. Professor, e o objetivo da Venezuela com essa possível invasão é só petróleo na região, é isso? Olha, nós temos duas situações muito concretas, né? Nós não estamos falando de qualquer reserva de petróleo, Leandro, esse é o ponto. A reserva desse Essequibo, que se avança até o Orinoco, essa reserva está pensada, está proposta, há uma discussão internacional, vários, que ela é do tamanho da reserva da Arábia Saudita. Imagine você do que nós estamos falando. Então, portanto, não é qualquer reserva de petróleo. O olho da Venezuela cresceu para cima dessa reserva. Por quê? Porque até que a Guiana não a explorava, tudo bem. Olha, essa discussão diplomática sobre a região desse Essequibo data de 1834, para você ter uma ideia de como é essa. Teve decisões em 1899, decisões em 1966, foi uma sequência, tá? E era um território como muitas decisões tinham no mundo, até que o governo da Guiana fizesse um acordo em 2015 com a ExxonMobil. A partir daí, o petróleo que estava lá no fundo da terra passou a ter dono. A ExxonMobil explorou esse petróleo. Para você ter uma ideia do que isso significou, o PIB da pobre Guiana, que é um país de 800 mil habitantes, deu saltos de 2019 de mais de 300%. Você tem uma ideia, entre 2021 e 2022, o PIB da Venezuela, o PIB da Guiana saltou de pouco mais de 5 bilhões de dólares para 15 bilhões de dólares. Tudo isso é petróleo. Tudo isso é ouro, porque ali também tem ouro. O que a Venezuela tem medo não é desse início de exploração da ExxonMobil, é a sequência do processo. Ela não está olhando para agora, ela está olhando para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, a ExxonMobil e outras companhias de petróleo terão direito a concessões. A velocidade dessas concessões em relação ao atraso, principalmente dos equipamentos venezuelanos, a Venezuela já extraiu perto de 2,8 milhões de barris dia, hoje extrai 600 mil, olha o número. Significa que perdeu força. A Venezuela está olhando e está com medo de perder, de certa forma, ter um vizinho muito poderoso que avançou sobre uma região do qual ela imaginava que era seu futuro de petróleo. Esse é o ponto de preocupação da Venezuela.
Professor, vou fazer duas perguntas. A primeira é bem óbvia, mas é porque para a gente comparar os dois países. A Venezuela tem condições militares de realmente invadir a Guiana e a Guiana tem condições de se defender? Outro ponto, o Brasil teria condições de impedir essa invasão, essa possível invasão da Venezuela, já que a Venezuela depende muito do Brasil e escuta muito o Brasil também, o atual governo? A sua pergunta é ótima, porque a primeira delas dá para a gente ter uma ideia do desequilíbrio de forças. Parece brincadeira. Como o Hélio apontou, o exército venezuelano tem 123 mil homens, mais de 170 tanques, e o problema não é esse. O exército venezuelano tem armamento russo bem moderno, tem Sukhoi 29, e principalmente tem S-400. É um míssil que desequilibra tudo porque é muito forte. A pobre da Guiana, contra 120 mil, ela tem 3.400 homens, ela tem 6 blindados Cascavel nosso vendido lá, é isso que eles têm. Nós não estamos falando de uma briga de Davi e Golias, muito mais, nós estamos falando de uma briga de um elefante com uma formiga. Né? Então, é esse o quadro. Militarmente é muito difícil, porém, é óbvio que com a presença da ExxonMobil ali, há interesses americanos, os Estados Unidos estão de olho. Né? Então, portanto, a Venezuela tem cautela. A posição brasileira, no caso da Venezuela, militar, é muito importante, como você disse. Eu vou dar um exemplo. No auge das pressões contra a Venezuela, o então vice-presidente brasileiro, Mourão, esteve na Venezuela. E, curiosamente, olha bem, hein? Nós estamos falando do vice-presidente do governo Bolsonaro. E deu a mão à Venezuela para que não ocorresse uma invasão brutal americana naquela região. O Brasil sempre olhou que não é para ser assim, desse jeito, na questão latino-americana. Era o general Mourão que foi lá. E avisou vocês, olha, a Venezuela tem um poder militar razoável, nós não queremos uma guerra na nossa fronteira. Os militares venezuelanos não esqueceram a mão amiga do exército brasileiro naquele contexto. É esta a importância que, de certa forma, eu não estou falando, quando nós estamos falando disso, nós estamos dispensando ideologia, eu quero deixar isso bem claro. O Exército só pensa na questão concreta da proteção das nossas fronteiras, uma guerra ali seria não conveniente para nós. Isso o general Mourão afiançou e garantiu. Estamos vendo uma questão ideológica, nós estamos vendo uma questão essencialmente de proteção georreferenciada da nossa fronteira. É disso. Né? Portanto, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras têm, vamos dizer desta forma, circunstâncias positivas, né, para serem ouvidas pelos militares venezuelanos. Eles não tomarão, creio eu, e a maioria dos analistas internacionais aponta a mesma situação, o Exército venezuelano não tomará nenhuma decisão sem que o Exército Brasileiro, de certa forma, esteja mais ou menos informado sobre ela. A gente conversou com o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan, a quem eu agradeço pela disponibilidade. Bom final de semana, professor. Eu é que agradeço a entrevista. Muito obrigado a vocês pelo convite e boa noite a todos. Obrigado, boa noite.